Bom, gente, então, bom dia. A gente vai ver agora a nossa aula 1 do terceiro bimestre de 2021. E o tema da nossa aula de hoje é campo elétrico, certo? A gente vai dar uma breve revisão sobre os conceitos de campo elétrico, tá? Então, o que é o conceito de campo elétrico, gente? Ele é um conceito abstrato, sabe? Mas ele é um dos conceitos que tem muita influência no nosso cotidiano. Boa parte da tecnologia que a gente faz hoje em dia, como Wi-Fi, infravermelho, sinal de celular, ondas de rádio, Bluetooth, essas coisas, dependem dos conceitos de campo elétrico, campo gravitacional, certo? E a gente, assim, quem utiliza tecnologia está utilizando o campo elétrico quase o tempo inteiro. E o campo elétrico, ele se compara com o campo gravitacional, tá? É a mesma coisa? Não, ele só se compara, ele tem um estudo parecido, similar, tá? Então, no caso, gente, para a gente entender a questão do campo elétrico, a gente entender como é que ele funciona, a gente pode fazer uma analogia, a gente pode fazer uma semelhança com o campo gravitacional. Então, a gente tem que a Terra, se eu soltar uma coisa, ó, se eu soltar aqui essa canetinha, vou botar aqui a mão parando, porque senão vai cair no chão, vai danificar minha caneta, tá? Mas você nota que ela cai. O que quer dizer com isso? Que a Terra, ela exerce um campo gravitacional que atrai as coisas até seu centro, tá? Então, isso também acontece com as cargas elétricas, tá? No caso aqui, ó, eu vou passar. Olha só, esse campo elétrico aqui, esse campo gravitacional, eu tenho um objeto com massa M, uma massa qualquer, certo? Se eu solto esse objeto, a Terra vai atraí-lo para o seu interior, tá? Da mesma forma, acontece com as cargas elétricas, tá? No caso dessas cargas aqui, a gente vai ter uma força de repulsão, porque são cargas de mesmo sinal, tá bom? Então, aqui na força gravitacional, eu não vou ter a questão da atração e da repulsão, tá? As coisas vão ser sempre atraídas, certo? Por quê? Porque a Terra, ela exerce essa força e a massa, o peso, entre aspas, tá? É sempre uma grandeza positiva, tá bom? No caso, aliás, a massa, no caso, o peso pode ser negativo porque eu posso perder peso, né? Mas a massa é sempre uma grandeza positiva. Eu não vou deixar de existir porque estou perdendo peso, tá? Tá certo? Então, no caso, a diferença entre a força gravitacional e a força elétrica é que a gente vai ter as cargas positivas e as cargas negativas, tá? Então, no caso aqui, eu vou exercer tanto força de atração, quando eu tenho duas cargas de sinais diferentes, e eu vou ter uma força de repulsão quando eu tiver duas cargas de sinais iguais, ok? Então, a gente diz que uma carga que cria um espaço, aliás, um campo elétrico ao redor do espaço em torno dela, a gente chama essa carga de carga geradora, tá? O campo elétrico ele é gerado a partir dessa carga geradora, ok? Não é necessário que tenha outra carga interagindo com essa carga geradora para que se tenha um campo elétrico, tá? O campo é gerado a partir dessa carga e ele existe independente de ter outras cargas juntas. Mas, para que se obtenha força, é preciso que tenha pelo menos duas cargas, ok? O campo só precisa da carga geradora, mas a força entre as cargas precisa que se tenha pelo menos duas cargas. A carga que gera o campo é chamada de carga geradora, tá? Ou carga. É a carga geradora, e a carga que recebe, que interage, é chamada carga de prova, tá? Geralmente a carga geradora ela é maior do que a carga de prova, geralmente. Isso pode variar, tá ok? Então, no caso aqui, a gente diz que
a força elétrica que atua sobre essa carga de prova, Qzinho, tá? Ela é devida à ação do campo elétrico dessa carga maior, Qzão, ok? Então, a presença de uma carga elétrica Q em uma região do espaço produz um campo elétrico em cada ponto desse espaço, tá? E a existência desse campo pode ser verificada, ou seja, por isso que a gente chama a carguinha menor de carga de prova, tá? Pode ser verificada a partir da força exercida em uma carga de prova menor, Qzinho aqui, quando essa carguinha é colocada na região de campo elétrico, ok? Então, no caso aqui, a carga de prova serve somente para que eu verifique a existência do campo elétrico, tá? Eu verifique, eu prove que esse campo elétrico existe, certo? Mas, como é que eu posso dizer? O campo elétrico não depende dessa carguinha pequena, tá bom? Então, como é que eu calculo essa carga? Como é que eu calculo o vetor campo elétrico? O que é o campo elétrico? O campo elétrico é uma grandeza vetorial, ou seja, essa grandeza tem direção e sentido. O que é a direção? Vertical e horizontal, sentido direita e esquerda, tá? Então, no caso, o módulo do vetor E em um dado ponto é denominado intensidade do campo elétrico e é dado pela força por unidade de carga. Como assim? Qual é a unidade que a gente usa para medir força? A gente utiliza a unidade de medir força em newtons. Qual é a unidade que a gente utiliza para medir carga? A unidade que a gente usa para medir carga é o coulomb. Então, o campo elétrico vai ser determinado, a grandeza que determina ele vai ser o newton por coulomb, ok? Então, se eu coloco uma força qualquer atuando sobre essa nossa carga de prova, eu vou ter a intensidade desse campo elétrico, ok? Então, a gente pode determinar também essa força fazendo aqui a nossa regrinha de 3, tá? A gente pode determinar essa força multiplicando a carga pelo campo elétrico gerado naquele local, ok? Então, aqui, gente, vamos entender uma coisinha. Se nesse ponto P3 eu coloco uma carguinha positiva, eu vou ter uma força de repulsão. Então, a força vai exercer a mesma orientação do campo. Então, a força eletrostática aqui vai ser de repulsão da mesma forma que o campo está se afastando da carga. Cargas positivas, elas geram um campo de afastamento. Ou seja, o campo sai da carga. Tá? Então, no caso aqui, isso aqui é convencional, tá bom? Isso aqui foi estabelecido por observação. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um videozinho que faz isso na prática para vocês, tá bom? Então, no caso aqui, se eu tenho uma carga positiva, o campo sai da carga ou o campo afasta-se da carga, tá? Vou colocar aqui afasta-se para ficar mais bonitinho, né? Então, o campo aqui afasta-se da carga, ok? O campo afasta-se da carga, ou seja, o campo é um campo de afastamento. Então, no caso aqui, o campo gerado por uma carga positiva é um campo de afastamento. Beleza? Bom, e se eu colocar aqui uma carguinha negativa, o que, que vai acontecer? Vocês sabem que o positivo com o negativo, eles se aproximam. Então, o que, que eu posso inferir a partir disso? Que o campo elétrico ele vai ter a mesma orientação da força elétrica se a carga de prova for positiva. E vai ter sentido contrário se a carga de prova for negativa, tá? Então, essa é uma parte conceitual que de vez em quando as questões gostam de perguntar, tá?
Se o campo elétrico aqui é um campo gerado por uma carga geradora positiva e eu coloco uma cargazinha de prova positiva, a força exercida nessa carguinha de prova vai ser da mesma orientação do campo, tá? Então, quando a cargazinha é positiva, é gerado um campo de afastamento, tá? Quando eu tenho uma cargazinha negativa, eu tenho um campo que se aproxima da carga. Ou seja, eu tenho que uma carga negativa, ela gera um campo de aproximação. Como assim? Se eu coloco aqui uma cargazinha de prova positiva nesse ponto P, 3, o campo elétrico aqui é um campo de aproximação e a força elétrica também vai ser uma força de aproximação, tá? Ou seja, quando eu tenho uma carga positiva, eu vou ter a força elétrica e o campo elétrico na mesma orientação. Agora, se eu coloco aqui uma carguinha negativa nesse ponto 4, negativo com negativo se repelem, tá? Então, aqui eu vou ter uma força elétrica em orientação oposta ao campo elétrico, ok? Então, a carga positiva, ela gera ela gera uma força eletrostática aqui com a mesma orientação do campo elétrico, e a carga negativa, ela gera uma força contrária à força do campo, ao campo elétrico, ok? Então, isso pode ser verificado tanto na carga positiva quanto na carga negativa, ok? E eu vou colocar esse videozinho aqui só para vocês verem a carga, aliás, a orientação das cargas, isso se verificando na prática, tá? Porque o campo elétrico é uma grandeza que a gente não pode tocar, mas a gente pode verificar, né? Eu vou colocar esse videozinho aqui para vocês darem uma olhada, como é que funciona. Olá, pessoal. No vídeo de hoje eu vou tentar mostrar para vocês como é que são obtidas aquelas imagens que a gente tem nos livros de física, né, de linhas de campo elétrico, né, que ligam uma carga à outra. Bom, essas configurações de campo não são obtidas da cabeça do cientista, né? O que o cientista faz é apenas interpretar o comportamento da natureza. Para esse experimento, eu tenho aqui uma cuba de vidro, 2 eletrodos, fiz usando um pedaço de fio de cobre, né, e um parafuso de ponta arredondada. Esses eletrodos estão ligados a um Freiberg, que gera próximo de 10.000 volts, e alimentado por aquela minha bateria. Bom, para visualizar as linhas de campo magnético, então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui óleo vegetal até que ele atinja os eletrodos. E agora eu vou colocar um material leve que flutue em cima. Vou colocar aqui um pouquinho de sabão em pó na superfície e vou ligar o nosso gerador de alta tensão. Então, coloquei um tecido escuro aqui embaixo, vou colocar mais sabão e vamos começar de novo. Bom, então dá para perceber aí, né, linhas de campo elétrico saindo de um dos eletrodos e se dirigindo até o outro. Pronto, gente. Então, nesse vídeo aqui que eu coloquei para vocês, é onde vocês podem observar as linhas de campo, tá? Não sei se eu coloquei algum slide. Veja aqui se eu coloquei algum slide com as linhas de campo. Esse daqui vai servir, tá? Esse e esse outro.
A carga que atrai as linhas de campo, a carga que aproxima é a carga negativa, tá? Ou seja, esses dois eletrodos que ele colocou um eletrodo positivo e outro negativo. O eletrodo positivo, ele causa um campo elétrico de afastamento, ou seja, ele vai jogando o campo elétrico para longe da carga. E a carga negativa, ela vai gerar um campo de aproximação, onde esse campo elétrico vai gerar uma carga que traz para ele, certo? Que aproxima da carga, bom? E, como eu falei para vocês, quando eu tenho uma carga positiva, ou seja, essa cargazinha que é maior que zero, o campo elétrico e a força elétrica vão ter o mesmo sentido. Se essa cargazinha aqui for menor que zero, ou seja, uma carga negativa, isso aqui é uma carga positiva, e essa outra aqui é uma carga negativa. Então, no caso aqui, gente, se eu tiver um campo com carga positiva, a força que eu vou colocar a carguinha de prova e vai ser exercida, vão ter o mesmo sentido, tanto o campo quanto a força. Já se essa cargazinha de prova que eu colocar for negativa, o campo elétrico vai ter sentido oposto à força gerada, tá? Como eu mostrei ali nos outros slides para vocês. Então, vamos praticar isso aqui no exemplo. Eu trouxe 3 exemplos para essa aula, tá? Então, exemplo 1, uma pessoa verificou que no ponto P da figura 2.5 existe um campo elétrico E horizontal para a direita, criado pelo objeto eletrizado mostrado nessa figura. Desejando medir a intensidade do campo em P, a pessoa colocou nesse ponto uma carga Q, 2 vezes 10 elevado a menos 7 coulomb, e verificou que sobre ela atuava uma força 5 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Qual é, então, a intensidade do campo em P? Bom, então aqui, gente, vamos entender aqui a nossa formulazinha, foi colocada aqui nesse outro slide, ó. Eu vou obter o campo elétrico dividindo a força pela carga, tá? Então, aqui eu vou colocar a nossa formulazinha. O campo elétrico é a divisão da força eletrostática pela carga, tá? Então, aqui eu coloco essa setinha em cima porque são grandezas vetoriais, ok? Então, aqui, simplesmente, é você dividir o 5 vezes 10 elevado a menos 2 por 2 vezes 10 elevado a menos 7. Ok? 5 eu divido para 2 vai ser 2,5. E aqui o 10 fica menos 2. Esse menos 7 vai subir mais 7. Espero que vocês ainda estejam lembrando disso, tá? Então, aqui, ele está aqui dividindo, a divisão troca o sinal, o menos 7 sobe mais 7, tá bom? Então, vai ser 2,5 vezes 10 elevado a 5 positivo newtons por coulomb, ok? Se for me perguntado aqui qual é a orientação dessa força, vai ter o mesmo sentido do campo elétrico. Por quê? Porque ela vai ter o mesmo sinal do campo elétrico. Vai ser uma carga positiva e o nosso campo elétrico também é positivo. Então, se me for perguntado isso, eu vou dizer que vai ter a mesma orientação, o mesmo sentido, tá? Então, acho que a B pergunta isso, se não me engano. Retirando-se a carga Q e colocando-se em P uma carga positiva, 3 vezes 10 elevado a menos 7 coulomb, qual vai ser o módulo da força que atuará nessa carga e qual o sentido do movimento que ela tenderá a adquirir. Pronto. No caso aqui, ó, foi essa que perguntou. Aqui no caso, ó, vou colocar no mesmo local aqui da carga, ao invés de eu colocar... Retirando-se a carga Q e colocando-se em P uma carga positiva 3 vezes 10 elevado a 10 elevado a 7. No caso aqui, eu já obtive o campo elétrico aqui, que é 2,5 vezes 10 elevado a 5, ok?
Volta onde, Carlos? Na questão A? Tudo bem, deu certo? Beleza. Então, no caso aqui, ó, nessa B, gente, ó, eu já obtive aqui o valor do campo elétrico que está sendo agido nessa região de campo elétrico aqui. Então, no caso, eu já tenho um campo elétrico aqui, ó, de 2,5 vezes 10 elevado a 5, certo? Aí, está perguntando pela força, se eu trocar a carga, que era de 2, por uma carga de 3. 3 vezes 10 elevado a menos 7 Coulomb. Como é que vai ficar aqui? Bora entender. A formulazinha é campo igual a força dividido pela carga, né? Então, se eu fizer uma regrinha de 3 aqui, vai ficar força, né? Que aqui tem 1 embaixo, né? Todo número é dividido por 1. 1 vezes FF. E aqui fica E vezes Q. Ok? Então, para eu obter a força, basta que eu multiplique o campo pela carga. Ok? Então, no caso aqui, a força vai ser igual a 2,5 vezes 10 elevado a 5, vezes 3, que é o valor da carga, vezes 10 elevado a menos 7. Então, vamos lá. Vou multiplicar aqui o 2,5 pelo 3. Então, 2,5 vezes 3 vai ser 7,5. E aqui 10 a 5 menos 7. Então, a força vai ser igual a 7,5 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Aí está perguntando aqui, se essa carga é positiva, qual é o sentido do movimento que ela vai tender a adquirir? Eu vi que cargas positivas vão ter a mesma orientação do campo elétrico, tá? Então, no caso aqui, ela vai ter o sentido horizontal e para a direita. Do mesmo jeito que está a questão. Horizontal e para a direita. Beleza? No exemplo C, responda a questão anterior, supondo que colocássemos em P uma carga negativa, cujo módulo é 3 vezes 10 elevado a menos 7. Ou seja, é o mesmo módulo, só que é carga negativa. Ou seja, eu vou ter a mesma resposta, 7,5 vezes 10 elevado a menos 2. Por quê? Porque a mesma carga não vai mudar a força, a carga permaneceu a mesma. A questão é que mudou o sinal. E eu sei que uma carga negativa ela vai ter sentido oposto ao campo elétrico, ok? Então, no caso aqui, a carga negativa ela vai ter o sentido horizontal, só que ela vai para a esquerda. Por quê? Porque vai ser oposto ao campo elétrico, ok? Não vai deixar de ser horizontal, não, tá, gente? Aqui é a direção. O sentido é que muda, tá? O próximo exemplo. Esse exemplo aqui vai ser para dar tipo uma revisãozinha naquela questão de força eletrostática, tá, gente? Considere uma carga elétrica Q 12 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. Qual é a intensidade do campo elétrico que ela produz sobre uma carga de prova localizada a 0,3 metros de distância. Bom, vamos revisar aqui uma formulazinha que a gente viu no semestre passado. Formulazinha da força eletrostática. Força eletrostática vai ser carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado, certo? Essa é a fórmula da força, ok? Então, a fórmula do campo elétrico é essa, né? Força dividida pela carga, isso? Então, vou colocar aqui em módulo, só o que aqui já está em módulo também, tá? Para a gente poder estabelecer uma relação. Então, aqui o campo elétrico vai ser igual, no lugar da força, eu vou colocar isso aqui, ó. Que é a formulazinha da força. Q grande vezes Q pequeno, dividido pela distância ao quadrado, dividido pelo Q pequeno. O Q pequeno é esse daqui. No caso, esse Q pequeno aqui, eu coloquei do mesmo jeito. E esse da força aqui, eu substituí pela formulazinha dela. Essa formulazinha a gente viu nas aulas passadas. Foi o conteúdo anterior ao que a gente está vendo agora, tá? A gente saiu da força eletrostática e veio para o campo elétrico, o conteúdo anterior. Tá certo? Então,
o que vai acontecer aqui? Eu posso eliminar essa cargazinha. Ou seja, aqui eu provo que o campo elétrico não depende da carga de prova, e sim da carga geradora, tá? Então, no caso, o campo elétrico aqui... esqueci de um detalhe, falta aqui a constante, o nosso casinho. Ok? Então, o campo elétrico aqui vai ser igual a constante vezes carga dividido pela distância ao quadrado. Eu fiz esse balaio aqui para a gente saber relacionar quando tiver distância para a gente calcular, tá bom? Então, no caso aqui, vamos aplicar os valores. Constante que me foi dada, 9 vezes 10 elevado a menos 6. Até diferente, né, da que a gente é acostumado, que é 9 vezes 10 a 9. A carga zona, carga geradora, 12 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, 0,3 eu vou colocar em notação, tá? Fica 3 vezes 10 elevado a menos 1. Isso elevado ao quadrado. Então, no caso aqui, gente, eu vou resolver logo essa parte de baixo, tá? 9 vezes 10 elevado a menos 6. Vou colocar o menos 6 logo aqui. Ok? Esse menos 6 e esse menos 6 eu já vou colocar no mesmo 10, tá bom? E o 12. E aqui, 3 ao quadrado, 9. Perceberá aí que eu vou cortar. Aí, vezes 10 elevado a 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado fica menos 2. Aí, eu vou cortar aqui 9 com 9. Então, vai ficar 12 vezes 10. Aqui, menos 6 com menos 6. Menos 12. E esse menos 2 que está aqui embaixo, sobe positivo. Menos 2 mais 2. Ok? Então, no caso aqui, 12 vezes 10. Aqui fica menos 2 mais... Menos 12 mais 2 fica 10, né? Menos 10. Aqui eu não tenho isso para marcar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir o número e aumentar o expoente. Só que o expoente está negativo, ele diminui, tá? Entre aspas. Então, vai ficar 1,2 vezes 10 elevado a menos 9. Aí sim eu posso marcar a alternativa A. Deixa eu ver aqui, teve uma pergunta. Por que no semestre passado não tinha esse Q embaixo? Ó, vamos observar aqui. Esse Q de baixo é dessa formulazinha aqui, ó. Deixa eu voltar ela aqui. É dessa formulazinha aqui, ó. Campo elétrico, vou fazer aqui bem detalhado, ó. Campo elétrico é igual a força por carga, não é isso? Beleza? Só que a gente aprendeu no semestre passado que a força não é igual a carga 1 pela carga 2. Não vou colocar esse 1 aqui para não confundir na hora de eu cortar, tá? Vou colocar Qzão e Qzinho. Vai ser carga geradora com carga de prova. Beleza? Dividido pela distância ao quadrado, né? Tem um K bem aqui também. Então, o que acontece? No lugar do F, eu coloquei isso aqui tudo, ó. Que é o valor do F, tá? Então, como é que ficou? Campo elétrico igual. Aí, no lugar do F, eu coloquei isso tudo. K vezes Qzão, vezes o Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. E esse Qzinho daqui, eu ponho ele aqui embaixo. Aí, eu posso cortar esse daqui com esse, ó. Aí, o que é que me sobra? Campo elétrico igual a constante vezes a carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Beleza? Deu para entender direitinho? Beleza. Ó, esse Qzinho de baixo aqui não é da fórmula da força, é da fórmula do campo, tá? Ok? No lugar da força aqui, eu coloquei a formulazinha que a gente aprendeu no semestre passado, tá? Aí, por isso que eu eliminei esse Qzinho com o Qzinho daqui de baixo. Aí ficou só essa parte aqui, ó. Constante, carga geradora, dividido pela distância ao quadrado. Tá bom? E vamos lá para o nosso último exemplo da aula de hoje. Aqui diz o seguinte. 2 objetos metálicos esféricos idênticos. Opa!
Se eles são idênticos, supõe-se que eles têm a mesma carga. Contendo cargas elétricas, eita, estão com cargas diferentes aqui. São colocados em contato. O que acontece aqui? Se eles são colocados em contato, vai haver uma migração dos elétrons, tá? O cara que está com menos elétrons vai receber elétrons. Então, no caso aqui, temos um carinha com 1 coulomb e o outro com 5 coulomb, eu divido para 2, cada um vai ficar com 3 coulomb após o contato, tá? Vou colocar aqui após o contato. Cada um desses carinhas vai ficar aqui com 3 coulomb, ok? E depois eles são afastados a uma distância de 3 metros. Considerando a constante aqui, podemos dizer que a força que atua nas cargas após o contato é... Aí aqui, gente, não está perguntando nada de campo. Perceberam que aqui não se fala nada do campo? Eu trouxe esse exemplo aqui de propósito para a gente dar uma revisadazinha no conteúdo anterior que a gente vai estar precisando dele de vez em quando, tá? Então, no caso aqui, após o contato, cada esfera dessa ficou com 3 coulombs. Por quê? Porque elas têm contato e elas são idênticas. Ou seja, elas vão permanecer em equilíbrio. Uma perde elétrons e a outra ganha elétrons até ter o equilíbrio elétrico. Beleza? Então, no caso aqui, eu vou aplicar aquela formulazinha da força que eu já estou acostumada. Carga vezes a constante, dividido pela distância ao quadrado. E por que eu não vou aplicar a fórmula do campo elétrico, Marina? Alguém está falando de campo elétrico aqui nessa questão? Não. É por isso. Eu trouxe essa questão para dar uma revisada no conteúdo anterior, tá? Por quê? Porque a gente vai estar precisando dele. Beleza? Então, essa constante aqui... Opa, essa questão aqui não fala de campo elétrico. Essa questão aqui é uma questão de força eletrostática, tá? Então, no caso aqui, constante vezes carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Então, força vai ser igual 9 vezes 10 a 9, vezes 3 da carga 1, vezes 3 da carga 2, dividida aqui a distância é qual? É de 3 metros. 3 ao quadrado. Caraca, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, né, gente? Posso eliminar isso aqui, né? Então, no caso aqui, a gente vai ter uma força que vai ser igual de 9 vezes 10 elevado a 9 newtons. Aí, no caso, está perguntando se a força que atua entre as cargas é atrativa ou se é repulsiva. Gente, se eu estou dizendo que esses objetos são metálicos e são idênticos, então, com 2 cargas positivas aqui, se fosse uma negativa, tinha um sinal de menos aqui, então, aqui é uma força repulsiva, ou seja, essas cargas aqui vão sofrer repulsão, tá? Observe aqui o sinalzinho da carga dela, tá? Aqui tem 1 coulomb e aqui tem 5 coulomb, ok? São 2 cargas positivas. Então, a força que atua entre elas é uma força de repulsão. Uma força de repulsão de quanto? Uma força de repulsão de 9 vezes 10 elevado a 9 newtons, ok? Alternativa C aqui. Aí, no que se fala de campo elétrico, faz igual da fórmula da outra questão. Sim, se ela trouxer distância, você usa essa formulazinha aqui que eu mostrei para você. Tá? Se ela trouxer a distância e a constante, você usa essa formulazinha aqui. Se ela trouxer só força e carga, você usa essa formulazinha aqui. Ok? Então, você vai ter que prestar atenção direitinho no que aquela questão está pedindo, tá? Observe, essa última questão aqui foi uma revisão do conteúdo passado. Nada se fala de campo elétrico aqui. Pode caçar no tempo, tá? Então, fiquem ligados aí. Eu trouxe essa questão para que a gente tenha um pouco de prática no conteúdo anterior, para que a gente não se confunda na hora de resolver esse conteúdo de agora, tá bom? Então, para a aula de hoje é só, gente.